Olá, alunas e alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar sobre a sociedade e espaço urbano. Para que a gente estuda a sociedade e espaço urbano? Por que a sociologia vai se pautar a esse tipo de assunto? Primeiro, para a gente entender os conflitos existentes, né, entre os interesses de uma classe dominante e os interesses da classe dominada. E como é que isso é desenvolvido dentro da sociedade, desse espaço urbano. Uma outra questão é entender o espaço urbano como o próprio local de conflitos, né, que ele gera violência, gera segregação, faz diferenças. Tentar entender também como é que se explica, né, as principais teorias que tentaram explicar aí ao longo desse tempo, desse período, como que a sociedade se organizou e ela se organiza, tá bom? E verificar se realmente o poder público não consegue administrar as cidades ou o que ele faz é o que é esperado dele mesmo, né? Que aí, então ele não governa para a população, mas sim para um pequeno grupo de pessoas, né? Nós sabemos que as cidades, né, a sociedade de uma forma geral, mas principalmente a cidade, né, o espaço urbano, a cidade, é um palco de conflito de interesses que promovem padrões de ocupação do espaço e de convívio, pelos quais a cultura é produzida e transformada. Também é lugar privilegiado para análise da prática da política e dos obstáculos para a construção da democracia. O que nós estamos. O que é para vocês entenderem dessa parte, por exemplo? Os setores são todos iguais? Não são. De infraestrutura, de condições, né, de tratamento, as casas, os ambientes. Né? Como é que é feita essa questão dos setores? Né? Como é que é feito. Por que existem essas diferenças entre um setor e outro? Né? Isso é bastante importante. O transporte público, ele é suficiente para todos? Para suprir as necessidades das pessoas que precisem desse transporte público? Também acredito que não. Então, a gente precisa começar a entender o porquê dessas condições. E é nesse viés, né, nessa ideia, que nós vamos entender como é que se faz, né, como é que a sociologia estuda para entender como é que se constrói essa sociedade e esse espaço urbano, as cidades como reflexo do espaço das lutas de classe, da luta e as diferenças sociais. Então, alunos, nós vamos estudar a partir de agora, né, essa sociologia e o espaço urbano, dando ênfase mais à questão de como é a relação dentro da própria cidade, né, dentro do espaço urbano. Então, nós temos aí o seguinte: essa sociologia urbana, ela compreende um conjunto de conhecimentos teóricos que permite refletir sobre a realidade dos grandes centros, que são as grandes cidades, para a gente entender conforme as cidades vão se desenvolvendo, vai crescendo, e quanto maior essa cidade, maior é as desigualdades, são as contradições, serão as relações, né, que vão permear a questão das lutas de classe, a riqueza, o poder e tudo mais. Lembrando que assim, o desenvolvimento da cidade ela é um tripé, né, de interesses, é um tripé. Os interesses da população, os interesses do capital e os interesses do Estado. Tá bom? Isso é bastante importante. Então, assim, estudando a cidade na visão da sociologia, passa a entender a cidade como uma dinâmica que torna o centro da organização social da modernidade. Por meio desses estudos, é possível compreender como e por que as cidades se desenvolvem como resultado das relações sociais nela existentes. Então, isso é muito importante a gente ter noção dessas relações. Tá? Os interesses são conflitantes. As cidades mobilizam de maneira específica a população, o capital,
e o Estado. Então, esse tripé, para cada um desse vértice, né, do tripé, a cidade ela trata de uma forma, ela tem uma ação diferenciada nessas questões. Então, nós temos aí essa situação bastante importante. Também vamos perceber na cidade que dentro dessa disputa de classe, de poder, que a cidade também ela concretiza isso na medida em que ela faz a sua distribuição espacial não igualitária. Então, assim, nem todas as regiões da cidade vai possuir infraestrutura, vai possuir serviços, vão representar uma baixa violência ou uma alta violência. E falando aqui de violência, a gente não restringe a criminalidade, está falando de violência no sentido um pouco mais amplo, né? A violência no que se refere às desigualdades, às contradições, né? que são formas de violência também e que a população acaba vivenciando nesse cotidiano da vida urbana. Alunos, quando a gente começa, e alunas, quando a gente começa a pensar nesse conteúdo, né, sociedade e espaço urbano, vamos começar pensando numa situação assim, como surgiram as cidades? Né? Para que surgiram as cidades? Como é que elas surgem? Será que as cidades elas surgem e até hoje é da mesma forma? Não que são das mesmas construções de casa, mas no conceito, né? Conceitualmente elas são idênticas, elas são as mesmas coisas? Evidente que não. As cidades, elas representam aquilo que é a sociedade, as relações sociais existentes. Então, as cidades, elas não são uma construção desassociada às relações sociais, né? Ela não é distante das transformações sociais que ocorrem ao longo do tempo. Por exemplo, cidades, enquanto ambiente de convívio, ela existe desde a pré-história. Mas quando a gente fala de cidades no sentido mais amplo, né, aquela questão de cidade como espaço urbano, fica evidente ali as lutas, as brigas, fica claro a concretização das diferenças sociais. Então nós temos aí algumas transformações sociais que vão acontecendo ao longo do tempo e, evidentemente, essas transformações sociais vão também se refletindo na transformação do próprio espaço urbano da própria cidade. Então, assim, lá na Grécia Antiga, por exemplo, em Atenas, era muito evidente uma separação. A cidade ela servia também como uma separação entre os eupátridas, os mais ricos, e os demais grupos sociais que compunham a sociedade ateniense. Né? Então era muito bem dividido fisicamente. Né? Um grupo vivia numa determinada região da Grécia e outro grupo vivia numa outra. E pronto. E aí só o fato de você morar naquela região já dava a entender que a sua condição econômica, a sua condição de classe social, quem era você dentro daquela sociedade, a sociedade ateniense, a sociedade grega. E é lógico também que, à medida que vai se mudando, que vai se alterando as transformações econômicas, a produção da riqueza, a produção econômica, as cidades também vão ganhando outro corpo. Conceitualmente, ela vai ganhando uma outra dinâmica. Nós temos, por exemplo, as cidades modernas, que é a cidade industrial, que é a cidade mais recente, ela é resultado das mudanças e das transformações que ocorreram após as revoluções industriais e francesa. Então, ali, ela vai desenvolver ali uma sociedade, a cidade, o espaço urbano, ela vai se desenvolver levando em consideração que o poder, por exemplo, econômico, sai da terra da fazenda e vai para a cidade, através da produção industrial. Então, agora, a produção, a riqueza das pessoas está focada, está localizada nos grandes centros, nas cidades.
Então, essas cidades elas precisam representar os interesses desse grupo dominante. Mas ele precisa do grupo dominado, que trabalham nessas indústrias, que vão trabalhar nesse comércio. Então, nós temos aí uma nova dinâmica, né, no conceitual da sociedade. Então, as cidades ela passa a mudar e ela passa a atuar diferente. Tá? E aí surge, para justificar, para tentar explicar e fazer com que as pessoas aceitem as suas condições, essa nova sociedade, que é a sociedade pós-revoluções industrial e francesa, ela desenvolve em benefício da industrialização capitalista, em benefício do novo tipo de capitalismo, ela se desenvolve a chamada democracia liberal representativa, que na realidade é uma exclusão da grande parte, da grande maioria da população que vive nessas cidades. Então, assim, há uma ideia de que eu participo de uma vida política, que eu participo na construção da cidade, das políticas da cidade, das políticas urbanas, das políticas, né, das cidades, e na realidade eu não participo, né? Porque vocês moram em setores, pessoas que moram em setores mais afastados, setores mais pobres, setores mais necessitados, moram lá porque escolheram morar daquele jeito ou porque as condições levaram ele a morar daquele jeito. Porque se ele tem o papel, o poder de decidir, de fazer com que a sociedade seja diferente, por que ele deixou construir a sociedade para ele daquela forma, aquele setor? É porque ele não participa dessa construção. Isso tem que ficar claro, a gente tem que começar a entender, e é aí que a sociologia vem, para explicar, para tentar mostrar para nós e analisarmos a sociedade, entendendo que ela também é uma representação das lutas, né, das lutas de classe, das representações, das disputas sociais existentes, né, das transformações sociais e das diferenças sociais existentes. Quando a gente começa a analisar então a sociedade e as cidades, que é o objetivo principal, entendendo as cidades como resultado dessas novas relações sociais, e que essas novas relações sociais elas acabam gerando conflitos sociais, e esses conflitos sociais passa a ter também uma dinâmica no campo econômico, mas no campo político, no campo cultural, no campo social, as disputas ocorrem em vários segmentos da sociedade. Nós vamos perceber uma condição de distanciamento. Então, a sociedade, as cidades, a construção da cidade é um lugar de ordem ou é um lugar de conflito? Então, assim, na medida que a gente entende a sociedade, nós vamos começar a estudar a sociedade, nós vamos conseguir responder essa pergunta. A sociedade é um ambiente de ordem ou é um ambiente de conflito? Quando começaram a estudar as sociedades, quando começa a fazer esses pequenos e primeiros estudos para tentar identificar essas relações, né, existentes entre o dono da fábrica, né, a burguesia, o patrão e o empregado, as relações que deveriam ser, os dois grupos deveriam estar do mesmo lado, porque os dois são do setor produtivo, o patrão e o empregado, mas eles acabaram ficando em regiões e situações opostas, e ao ficar em situações opostas acabaram gerando o conflito, né? acabam gerando os distanciamentos e esses conflitos e as separações, as distorções sociais e econômicas. Então, se a gente vai pensar na cidade dessa forma, temos que entender que a cidade contemporânea representa um fenômeno que é traduzido como novo conceito, né? Que é essa questão de metrópole, megalópole. Então, assim, as metrópoles e as megalópoles, esses grandes centros, qual que é a finalidade deles, né? Como que assim, eles conseguem garantir uma certa ordem ou não? Então a gente precisa entender essa situação. E para começar a entender essas situações da sociedade, para entender como que ela se desenvolve, como ela se organiza, foi construído
ao longo do processo histórico, duas grandes teorias, duas grandes tendências de estudos, né? Duas abordagens para identificar e tentar explicar a cidade. Uma tendência acaba criando a ideia de que a sociedade é um ambiente de ordem, de organismo, né? de produção harmoniosa, de manter uma certa ordem nesse sentido, né? Que seria uma forma de tentar acabar com aquele caos, as disputas, os conflitos existentes, que é a chamada Escola de Chicago. Uma outra tendência, outra abordagem, já trabalha uma situação um pouco mais, uma compreensão um pouco diferente. Ela vem, a chamada nova sociologia urbana, ela vem para demonstrar que a sociedade ela é reflexo, e as cidades são reflexos das distensões, né, das brigas, das disputas entre as camadas sociais, entre as classes sociais. Então, ele coloca as cidades como um ambiente de conflito social um pouco mais forte, um pouco mais como o centro da discussão e do debate dessa função da cidade. Então, dando sequência à aula, né, sobre sociologia, sociedade e espaço urbano, dentro do pensamento sociológico, a partir da primeira metade do século XX, começaram a entender a sociedade como um espaço, um ecossistema, né? Porque ele funcionava como um ecossistema. E como é que seria essa questão, né? A construção desse pensamento faz com que entenda-se a cidade como um local onde apresenta diferenças entre a formação de socialização e aquelas típicas do campo, né? Então começa a entender uma relação do como é a cidade, como é o campo, que são diferentes, não diferentes no sentido de construção, no sentido de físico da coisa. A diferença, nesse caso, ele está se reportando a próprias relações, as condições de vida, de existência de cada setor, né? De cada área, né? Setor urbano, setor rural e assim por diante. Então ele começa a identificar assim, não é que porque a pessoa saiu do campo que ela vai continuar na cidade tendo as mesmas características, os hábitos do campo. Ela vai modificar, ela vai se adequar a essa nova realidade que ela está vivendo, que é a realidade urbana. Então, para entender essas relações e essas diferenças típicas, né, que vai acontecer, surge dentro desse pensamento a chamada Escola de Chicago. Ele passa a analisar a sociedade de uma forma diferente. Então, assim, os pensadores da Escola de Chicago, a Escola de Chicago ela não tem um pensamento único, não é uma... tivemos algumas divergências entre os pensadores que vão compor a chamada Escola de Chicago. Mas apesar dessas teorias, né, apesar dessa, vamos dizer assim, dessa condição mais maleável, né, das teorias, mesmo assim esse conjunto dessas teorias acabaram formando o que conhecemos, né, que estamos falando aí sobre a Escola de Chicago. Dessa forma, nós temos que identificar o seguinte. Então, a Escola de Chicago buscava explicar a formação das cidades e dos comportamentos dessa população sem recorrer à questão teológica, à questão religiosa. É uma outra característica importante. Então, a Escola de Chicago ela dá o início, dá um pontapé inicial, então, assim, na chamada primeira metade do século XX, que significa então até 1950, criando uma expectativa de conhecimento que não estava ligado necessariamente ao pensamento teológico, ao pensamento à moral religiosa. Então ela traz um certo pensamento aí, né, uma diferença que é o pensamento racional. A Escola de Chicago ela vem de uma sociologia um pouco mais clássica, mas do sociólogo alemão Georg Simmel.
que fez reflexões importantes sobre o comportamento do homem urbano, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Então, na segunda metade do século XIX e início do século XX. Tá? Ele coloca que a vida na cidade é cada vez mais apresenta cada vez mais uma chamada rede de interação entre os indivíduos. E ele fala que essa rede tem uma certa contradição, porque ele, ao analisar as pessoas, né, analisar a sociedade, ele vai perceber que na vida urbana prevalece muito a questão do chamado individualismo, né? Busca muito essa ideia do individualismo, da questão do eu, né? Não consegue, não tem essa relação que tem principalmente nas grandes cidades, nos grandes centros, a relação que tem na fazenda, de conhece, é o compadre, é a comadre, aquela questão da aproximação, né? Essa fazenda é do compadre tal, é o senhor tal. Então as pessoas se conhecem, as pessoas se tratam pelos nomes. Nos grandes centros, a vida passa a ser uma coisa mais individualizada. Mas, segundo o Simmel, ele fala que há uma contradição, né? Que ao mesmo tempo que o ser humano urbano, o ser humano que vive no setor urbano, ele busca essa individualização, ao mesmo tempo ele precisa cada vez mais da relação com outros indivíduos. Há uma interdependência que ele vai começar a tentar explicar por que isso ocorre, né? Por que tem essa condição de quanto mais eu busco a individualidade, mais eu tenho a interdependência, a necessidade do outro. A interdependência é aquela questão de você necessitar do outro, você precisar do outro, né? Que é muito importante isso. Então, dentro desse conceito, Simmel ele traz essa análise. E ele começa a fazer uma diferenciação com que os indivíduos que procuram se especializar em uma determinada função, de maneira que se torne único ou únicos, ao mesmo tempo faz com que fique cada vez mais dependente de outras pessoas com demais aspectos de sua vida. Vamos pensar no campo da indústria. Lá no campo industrial, nós temos uma relação que é a seguinte: cada um faz uma parte, né? Cada um constrói um pedaço. Mas quando eu vou sair da indústria, eu saio no carro. Então, uma indústria automobilística, eu trabalho numa indústria automobilística, eu construo somente uma parte do carro, mas quando eu vou consumir, eu vou consumir o produto inteiro, o carro todo. Mesmo eu não sabendo mexer na construção de outras partes, mas eu dependo do outro que construiu a outra parte, dentro da mesma empresa, dentro da mesma indústria que eu trabalho. Então, há uma construção, de uma forma geral, a minha individualidade, eu me aperfeiçoei, eu me especializei, eu fui fazendo os estudos cada vez para me aprimorar, então eu passo a me tornar um ser único na sociedade pelos meus esforços, mas ao mesmo tempo que eu vou me tornando como um ser único, eu passo também a depender cada vez mais das outras pessoas. Então, alunos, o slide é o mesmo, só para a gente completar a ideia. Então, nós estávamos falando no slide anterior, né, que o sociólogo alemão Simmel, ele começou a analisar a sociedade e identificou uma grande contradição, que é a questão de quanto mais o indivíduo busca a sua individualidade, não só o indivíduo, mas enquanto mais a sociedade busca a individualidade das pessoas, essas mesmas pessoas e essa mesma sociedade, ela fica cada vez mais interdependente, né, uma das outras, uma pessoa da outra. Então, é uma situação que precisava ser estudada e ser analisada. Simmel também ele percebe que existe nas relações nos grandes centros, nas cidades, mudanças muito rápidas, né? E que isso passa a exigir dos habitantes, né, dessa população urbana, também uma postura um pouco mais defensiva, né? Ela precisa se proteger, né, do fluxo de
de estímulos que é passado para ele, né? Principalmente nessa vida moderna, nesse mundo industrializado, precisa então se proteger desses estímulos, tá? E quanto mais ele vai se protegendo, ele vai buscando tentar se safar desses fluxos, né, de estímulos, ele passa a desenvolver duas situações: a sua individualidade e a sua autoproteção. E essa condição de individualidade, juntamente com essa autoproteção, faz com que o indivíduo fique cada vez mais distante, né? Ele passa a atuar com uma certa indiferença com relação ao outro, mesmo que na observação do sociólogo eu aumento a minha interdependência com o outro, né? Porque eu não sou dono, eu vou só me especificando, eu não tenho todo o poder, e ao me especificar eu passo a precisar do outro. E ao mesmo tempo que eu preciso do outro, eu passo a criar uma condição de me proteger desse outro, porque eu preciso de me proteger dessas séries de estímulos, né? De medo, sensações e tudo mais que vão acontecendo. E cada vez mais eu vou me fechando, eu vou me entrando numa clausura, e isso vai tirando as minhas forças, vai criando um clima cada vez mais... eu passo a me tornar um pouco mais robótico, né? Eu vou meio que robotizando as minhas práticas, robotizando minhas atitudes, e isso provoca, então, o que na sociedade é aquela questão de todo mundo fazer a mesma coisa, de todos ali, né? Só de acorda, vai para o trabalho, volta, toma banho, dorme, vai, no outro dia acorda, faz a mesma coisa, outro dia a mesma coisa, outro dia, essa rotina constante, né, que é. E uma outra situação que Simmel faz análise, né, que é o sociólogo alemão, ele fala o seguinte, que uma outra grande diferença que existe entre a sociedade urbana e a sociedade rural é que o indivíduo, na sociedade urbana, então, no indivíduo metropolitano que mora, né, nessa sociedade urbana, ele tem sempre que agir com a cabeça, né, com a razão, com o pensamento. Ele sempre tem que ter uma lógica, né, racional. Enquanto que o cara que trabalha e mora na fazenda, né, enquanto o indivíduo do campo da fazenda, ele age com o coração, né? Ele tem uma coisa mais emotiva, né, uma situação, um envolvimento um pouco mais emotivo. Então há uma diferença também nessa situação, né, que é proposta, e a escola de Chicago vem analisando isso aí também. Tá? Então, esse é o grande pensamento dessa época. Uma outra situação que vai acontecer também, que vai ser colocada e vai ser analisada, é que nas relações metropolitanas, né, quer dizer, nas relações urbanas, elas são muito mais superficiais. Né? As pessoas se conhecem por se cumprimentarem, às vezes nem se cumprimentam dentro do elevador, ou se cumprimentam, às vezes sabe quem é que mora, quem é seu vizinho de frente no prédio, mas nunca conversou, não conhece, às vezes nem sabe quem que é. Então, assim, há uma característica muito longe de distanciamento, que é o que chama-se de uma atitude extremamente racional. Né? Os indivíduos, eles funcionam naquilo que eles consideram como sendo importante para eles. E a relação, como eles desenvolvem o pensamento individual, a relação comunitária, coletiva, ela não serve, né? Ela não serviria para ele. Então, essa questão, eles vão aumentando cada vez mais o distanciamento. Então, ao analisar, começaram a perceber, então, que não era apenas o morador da cidade, né? Não é apenas analisar os moradores das cidades, né? Precisava entender todo esse conjunto de fatores que influenciam a própria sociedade. Dentro dessa ideia de ecossistema, né, que eu vou me individualizando, eu vou me construindo, né, nesse sentido,
A sociologia desenvolve, então, a chamada ecologia urbana, que foi o princípio teórico que norteou as explicações sobre diversos fenômenos da cidade, né? Como que eles se desenvolvem, como é que eles vão construindo. Então, dentro desse sentido, nós vamos começar a entender uma situação que é bastante importante. Agora, sim, lembrando sempre, a cidade base para os estudos foi a cidade de Chicago. Então, é uma relação muito específica a Chicago, a uma cidade norte-americana. Às vezes, não condiz com as realidades de outros locais, inclusive aqui no Brasil. Mas ele dá para a gente tentar entender através desse princípio, mas é um estudo muito regional, muito local à questão dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, para começar a entender essa situação, a teoria, né, Escola de Chicago, utilizava o princípio da biologia para explicar a distribuição espacial das populações urbanas. Então ele começava a identificar, cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu local de atuar, cada um tem o seu ambiente. Dentro dessa ideia, a interação social era vista como uma competição biótica por vantagens territoriais. Então, uma competição, uma disputa por espaço, uma disputa por melhores condições. Que seria então uma competição natural, causada pelo organismo ou pela natureza humana, que funcionava como em qualquer ecossistema por meio de processos ecológicos de invasão, dominação e sucessão. Os grupos então seriam formados por sua base social e constituiriam áreas naturais ou morais nas cidades. Tá? Então, assim, ao formar esses ambientes, esses locais, onde eles vão morar, onde eles vão se desenvolver, eles vão fazer isso por condições, por características, né? Ou naturais ou morais. Por exemplo, no centro da cidade, ele vai ser marcado, então, por alguns desvios, pela criminalidade, pela prostituição, enquanto que os subúrbios, olha só, estamos falando dos Estados Unidos, uma cidade dos Estados Unidos. Então, no centro de Chicago, seria a realização da criminalidade, da prostituição. O mais distante, o afastado, que é o chamado, as cidades dormitórios, que nós chamamos aqui no Brasil de cidade dormitório, as regiões mais distantes do centro, outras cidades, por exemplo, que eles chamam de subúrbios, ali começa a desenvolver uma vida que é a ordem, que é a vida familiar, a dedicação ao trabalho honesto. Então, assim, quando passa aqueles filmes, os caras saindo de casa, aquelas casinhas, tudo uma do lado da outra, bonitinha, sem cerca, sem muro. Ali é uma região de subúrbio, né? É uma região mais elitizada, mais rica. Enquanto que nas cidades, no centro da cidade, é aquele caos, aquela sujeira, aquelas casas, aquele morar velho. Né? Então dá para a gente pensar bem, perceber bem nitidamente essas grandes diferenças. Tá? Um outro sociólogo estadunidense, dos Estados Unidos, chamado Robert Park, ele vai desenvolver uma hipótese de que os grupos se distribuíam na cidade em círculos, concêntricos, círculos. A alta burguesia morava nos subúrbios, quer dizer, então a riqueza, os condomínios fechados, só que em cidades mais afastadas, em locais mais afastados, até em outras cidades. Então seria a alta burguesia, e os grupos trabalhadores informais e operários trabalhavam mais próximo ao centro, que é onde tinha as indústrias, onde tinha as fábricas, onde tinha o local de trabalho. Então ficaria um pouco mais fácil. E a competição pelas áreas mais valiosas, afastadas, faria então a chamada sucessão étnica. Então seria o quê? O trabalhador, o que é aí a questão racial, né? O negro, o trabalhador tem que viver no centro, nos grandes centros. O negro não é para viver no subúrbio. O subúrbio é para a riqueza. O subúrbio é para um grupo mais desenvolvido, tá? Então,
que acontece? Conforme essas áreas mais afastadas elas vão passar a ser dos mais ricos, aquela população mais pobre que viveu naquela região, que também chega nas chamadas periferias, né? Chegava naquela região, eles vão sendo expulsos para uma outra situação que é chamado de círculo, né? Para o círculo seguinte. Né? Então, essa relação ela é bastante interessante. Né? No centro, nós temos, então, o comércio. Numa região, após o centro, nós temos uma região de transição, onde vai morar grupos de imigrantes recentes, moradias deterioradas, fábricas e prédios abandonados. Numa outra região, nós temos a terceira região, nós teríamos uma zona residencial de classe trabalhadora, conjuntos habitacionais e cortiços, que é um pouco mais afastado. Numa outra região, nós temos a chamada zona residencial, que está ligada principalmente à classe média, né? Uma pessoa da classe média. E extremamente distante, no chamado subúrbios, ficaria, né, a zona suburbana, ficaria a moradia das classes da burguesia, né, e da classe alta, né, das elites daquela região. Como a gente estava falando, né, da questão do sociólogo estadunidense Robert Parker, que ele fala sobre a questão dos círculos, né, ele cria essa sucessão, né, de moradias para explicar as condições das cidades. Vou postar para vocês aí, então, como é que seria essa construção, tá? Como é que Parker faz, né? Que é a chamada modelo dos círculos concêntricos.